Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as contribuições gregas para a geografia. Então, venham comigo. A gente sempre escuta dizer aí, né, que a Grécia é o berço da humanidade. Foi lá que aconteceram diversas transformações, políticas administrativas que ajudaram a gente ter uma vida, né, em sociedade que nem nós temos hoje. E quando se fala em gregos, eu sempre lembro, porque eu estudei por muito tempo a cultura grega, eu adoro os livros do Percy Jackson. E foi através deles, então, que eu me interessei em estudar mitologia, em estudar cultura, em estudar língua. Até um tempo atrás, assim, eu estudava a escrita, a leitura da língua grega, né? Até sabia aí traduzir algumas coisinhas, mas como é uma língua muito, entre aspas, né, velha, eu tenho um pouco mais de dificuldade. E também porque agora eu não pratico mais, né? A gente acaba tendo prioridades em outras áreas e aí a Grécia então ficou um pouquinho de lado. Mas os gregos assim não ajudaram apenas na geografia, ajudaram na medicina, na biologia, na química, na física, na filosofia, né? Que a gente estuda bastante os gregos na filosofia. Mas eu queria trazer hoje em especial a geografia, que é a disciplina que eu faço o curso, né, de graduação. Então, por isso eu trouxe aqui algumas contribuições que os gregos tiveram para esse estudo lindo e maravilhoso que é o estudo geográfico. Tá bom? A primeira contribuição que a gente tem remete, então, à cartografia. Existem, né, os historiadores contam que quem criou a cartografia em si, né, criou o mapa, foi os babilônios. Então, os babilônios são antes dos gregos. Porém, existe um fator importante, é que os gregos, tá, não que eles criaram toda a cartografia, tá, mas eles aprimoraram a cartografia dos babilônios, tá? Para quem não sabe, cartografia é a ciência, né, a parte da geografia que vai se preocupar com os mapas. E teve um grego, né, um indivíduo da sociedade grega que a gente precisa destacar quando fala em cartografia, que é o Anaximandro, tá? Que ele, então, foi um dos primeiros aí a pensar um mapa, a desenhar um mapa, a aprimorar o que os babilônios já tinham feito, né? Então, os gregos na cartografia, assim, impulsionaram e deram uma nova direção para a cartografia, né? Transformaram a cartografia dos babilônios em uma cartografia talvez um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje. Então, a primeira contribuição que os gregos tiveram para a geografia remete, então, à cartografia. Uma coisa muito legal e que, assim, eu particularmente sempre lembro quando, mais assim, a geografia humana, né, quando a gente fala em democracia. A palavra democracia, o conceito de democracia, o ato da democracia surgiu na Grécia Antiga, né? Com todo aquele aparato de que o cidadão precisa ter os direitos iguais, direitos e deveres, enfim. Para quem já estudou essa parte na filosofia, né, a gente tem a ágora, a gente tem a polis, né, que são regiões que as pessoas, né, eram locais que as pessoas iam discutir democraticamente assuntos políticos, sociais, econômicos, que estavam, né, girando aí o mundo grego da época. Então, quando a gente fala em democracia, a gente necessariamente lembra, né, da Grécia em si, que foi lá, então, que surgiu não apenas o conceito de democracia, mas também os atos democráticos
que permeiam aí, né, a nossa vida até os dias atuais. Outra coisa é muito legal que a gente tem, que veio dos gregos, é que, assim, a gente tem que pensar que existia muita teoria e as pessoas acreditavam de que o homem era o centro do universo, que nós estávamos no centro, enfim. E veio um senhor grego chamado Aristarco de Samos, tá? E aí ele que vai dizer que o Sol, ele diz assim, ó, o Sol era o fogo central, tá? Então é a partir desse estudo, dessa afirmação do Aristarco, que a gente tem aí um desenvolvimento da astronomia. Foi assim, ó, ele não só disse que o Sol estava no centro da Terra, mas ele também conseguiu colocar todos os planetas em ordem, tá? Muito parecido com o que a gente tem hoje. Então, os gregos, né, e também ajudaram a gente a decifrar o sistema solar, a decifrar quem é o centro do universo, que hoje a gente sabe aí que é o Sol. Mas vocês pensam, né, século 17, né, quando o Nicolau Copérnico começou a estudar o que o Aristarco de Samos tinha falado, já tinha uma vasta teoria antes disso. Então vocês pensam, Grécia Antiga, né? Eu não tenho exatamente o tempo, né? A data exata ali, o século que aconteceu isso. Mas o que eles tinham? Eu fico às vezes pensando nele, nossa, eles descobriram tantas coisas, né? E o que eles tinham para descobrir tudo isso? Eu acho, assim, muito interessante todas as civilizações antigas, Grécia, Roma, os babilônios, enfim, toda essa parte mais antiga da história eu acho fantástico pela questão das coisas que eles descobriram e como eles descobriram. Outra coisa muito interessante que os gregos descobriram está referente ao tamanho da Lua, tá? É o Aristarco, novamente, né? Como eu já comentei, falando sobre os planetas, a órbita do Sol ser o centro do universo, a gente tem aí o tamanho da Lua, tá? Inicialmente, a gente tem que pensar que eles imaginavam que a Lua e o Sol eles tinham o mesmo tamanho, tá? Até porque se a gente olha para o céu, fica a impressão de que o Sol e a Lua eles possuem o mesmo tamanho. Só que como eles descobriram isso, né? Como eles descobriram que não, que a Lua é muito pequena em relação ao Sol. Isso eles descobriram olhando os eclipses solares, né? Porque é o momento em que a Terra, a Lua e o Sol ficam numa mesma posição. Então, eles descobriram, né, deduziram a partir daí que o Sol era muito maior do que a Lua e que o Sol também estava mais distante da Terra. Então, a partir disso, né, ele começa a observar, ele começa a utilizar algumas fórmulas que outros pensadores gregos, como Pitágoras, já havia descrito, né, que é a questão do triângulo. Então ele pega o triângulo e tenta medir, né, tentar ver aí quanto que é o tamanho da Lua, quanto ela está distante da gente, quanto o Sol está distante da gente. Então tudo isso, né, ele junta, depois ele escreve isso tudo e ele deixa para nós agora, a humanidade moderna, né, a sociedade moderna, ele deixa isso e a gente, a partir daí, conseguimos decifrar o que ele escreveu e, né, com toda a modernização de tecnologia que veio a partir daí, a gente consegue hoje, né, saber o tamanho da Lua, a distância que a gente está da Lua, a distância da Lua e o Sol e nós, enfim. Mas ele, né, ele teve a audácia, né, ele
conseguiu aí, então, dar um pontapé inicial para essa questão do tamanho da Lua. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer algumas coisas, assim, que eu também não sabia. Então, quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo para vocês, apareceu muita coisa. Que a gente, não apenas da geografia, mas medicina, enfim, todas as outras áreas, né, do conhecimento. Só que, especificamente da geografia, é muito complicado de achar, então eu resolvi procurar bastante, procurei bastante mesmo, para trazer algo que fosse legal para vocês e que talvez eu também não conhecia, né? A única que eu sabia, assim, era a cartografia, porque eu já tive cartografia na faculdade, a professora lá comentou um pouquinho da história da cartografia e tinha os gregos lá no meio, né? Mas as outras, assim, quando eu li, eu achei muito interessante, espero que você também tenha achado. E claro, né, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, que vai me ajudar bastante. E também, se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, eu tenho um Instagram de estudos, é @geografia.estudante, vou deixar aqui também para vocês. Sinto-se muito à vontade em questionar, em perguntar, porque a geografia é uma ciência incrível e a gente pode conversar bastante sobre ela, tá bom? Então fiquem bem e até o próximo vídeo.